Será que, assim como o Luffy, o Sop pode destruir uma ilha que ele tanto gosta e ser considerado um monstro, mesmo por momentos prévios? Elbaf, a ilha que o Sop tanto quer visitar, pode ser destruída pelas mãos do mesmo. O homem que supostamente quer ser o guerreiro do mar vai ser a causa de uma revolução extrema em Elbaf, ganhando, quem sabe, novas habilidades, novos poderes. Ele vai destruir Elbaf completamente? Vamos entender melhor o que eu tô querendo dizer aqui. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que você me apoia demais fazendo isso, comentar e também se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos, próximas teorias e reviews de capítulo. E agora, vamos pro vídeo. A participação de Usopp em Wano foi um pouquinho apagada. O Oda deu um papel bastante secundário a ele, sendo mais para auxiliar a Otama em transformar os homies em aliados do que propriamente dar uma luta ou uma importância muito significativa a ele, como por exemplo quando ele salvou o Stone Tata ou quando ele parou a Sugar lá em Dressrosa. Mas o Deus obviamente não vai deixar isso ficar desse jeito e pode haver uma reviravolta de sua parte lá em Elbaf, né? Afinal, é basicamente o arco dele, né? Teoricamente. Assim como o desse foi o de Zoro, onde a gente teve todo o power-up dele, assim como o de Sandy também, mas eu acho que Elbaf vai ser um arco para enaltecer o Usopp. Não só ele, mas a gente tem bastante melhora dos Mugiwaras com o passar dos arcos. A gente vê alguns ganhando upgrades e outros ficando um pouco para trás, né? A gente vê, por exemplo, que Brook, Chopper e Usopp praticamente não participaram da guerra em si, né? Eles foram auxiliares, eles deram suporte quando necessário, mas não chegaram a ter o seu momento de brilho e de mostrar suas capacidades de luta, né? O Usopp não basicamente fez, né, sua parte como um atirador e o Chopper fez sua parte como o médico, mas o Brook, por exemplo, não fez nada demais na guerra inteira. Então eu acho que esses três podem ter um sobressalto aí num próximo arco, caso não seja direto o da última guerra, né? Da última guerra contra o Barba Negra, no caso. Para começar, a gente vai tentar entender um pouco do que vai acontecer em Elbaf, né? Teoricamente, ele será um arco de transição, até porque o Oda prometeu 5 anos. Obviamente, né, depois de prometer 5 anos várias vezes, a gente não sabe quantos anos vão ser. E o arco de Elbaf, no caso, tá bem próximo de se realizar, né? Depois de um ano, não faz sentido a gente ter muito mais coisas. A gente vai ter a conclusão de alguns assuntos relacionados ao mundo de One Piece, como, por exemplo, as questões do Reverie, Sabo estar vivo ou não, o que aconteceu com a Vivi e a sua família, os Homem-Peixe, tudo isso, né? Para no final a gente continuar com a caminhada do Chapéu de Palha para a ilha final. Então, à primeira vista, Elbaf é basicamente um arco como o Zou, um arco de transição, onde a gente vai descobrir algumas outras coisas e ficaria por isso. Mas se a gente pensar um pouco a fundo, sempre quando é dado um destaque ao Usopp, ele consegue realmente se sobressair, e o arco precisa ter uma questão a fundo rolando para isso acontecer. Então a gente pode ter aí um conflito em Elbaf, tanto por talvez o último Poneglyph estar lá, né? Mas no geral um conflito sobre o que está acontecendo lá. Aí o Oda vai usar sua própria criatividade para criar esse conflito, né? E a gente pode pensar em, como o Oda adora usar referências culturais, né? A questão do Davi e Golias, né? E o Usopp conseguindo derrotar um suposto rei, né? Um suposto alguém que estivesse causando a prisão e acabando deixando os gigantes de certa forma acuados, né? A gente não sabe o que aconteceu muito com eles depois de algumas questões, né? A gente sabe das coisas do passado, quando a Big Mom destruiu basicamente a cidade deles. A gente sabe, por exemplo, sobre o Brog e o Dory, que ficaram lutando por 100 anos lá, como se nada tivesse acontecido. E aí a tripulação deles está lá de boa assim, então estamos esperando você voltar. Será que realmente eles estão esperando eles voltarem? A gente não sabe o que está acontecendo lá e realmente pode haver um conflito maior em Elbaf, dando bastante significância para o arco.
E é o arco perfeito, obviamente, para o Usopp mostrar o porquê que ele quer ser o grande guerreiro do mar, né? O que ele vai precisar fazer, o que vai estar acontecendo em Elbaf e o que ele precisa ganhar, né? Receber de uma nova habilidade, um novo poder, sabe? Quem sabe um hack do armamento. Alguma coisa precisa acontecer para ele realmente ser alguém na luta, né? Caso bater. Porque não faz sentido ele ser totalmente atrasado assim, porque, por exemplo, ele em Dressrosa utilizou o hack da observação e por aí ele parou, ele não continuou mostrando a evolução que ele teve, por mais que tivesse um momento em que ele queria fugir, esse momento que ele estava se acovardando, Elbaf é o arco perfeito para acabar com isso de uma vez por todas. Depois os inimigos não vão ser pessoas que você pode simplesmente falar, vou correr, né? Porque vai ser uma guerra, né? As duas últimas guerras de One Piece. Então, elas precisam fazer com que os membros do Chapéu de Palha estejam 100% sérios e concentrados na vitória, né? Eu, inclusive, até acho que não vai ser uma luta 1x1 para todo mundo. Eu acho que pro Luffy vai ser contra o Barba Negra, obviamente, mas todos os outros podem ficar alterando nas suas lutas. E isso é bem comum, né? A gente viu isso em Enies Lobby até propriamente em Wano. E o pouco que a gente sabe, né, dos gigantes são que, né, teoricamente, em força bruta contra um humano normal, eles vão ganhar, né? Não tem como. A não ser que você seja o Luffy, o Zoro, alguém assim, você não consegue vencer ele de maneira rápida e fácil, como, por exemplo, o Luffy fez com o Harujin em Dressrosa. Então, se realmente o Usopp for aquele que vai enfrentar, né, o gigante final, sei lá, que tá fazendo mal para os outros gigantes, ou qualquer outra ameaça que esteja em Elbaf, ele vai precisar ter um novo poder, uma nova habilidade, que ele não ganhou em um ano. Então, o que pode ser isso, né? Eu estava pensando bastante, eu acabei pensando em várias coisas, diversas coisas diferentes para tentar encaixar com ele, mas parece que não tem o que encaixar. Ele é simplesmente o personagem mais complicado de entender da história inteira de One Piece, porque o Oda basicamente faz ele ser uma coisa em um arco e na outra ele faz ser algo completamente diferente. Ele é imprevisível, completamente imprevisível. Claro que a questão do Davi e Golias seria mais com realmente um estilingue, uma arma, assim. Mas eu penso bastante na questão do grande guerreiro, né? O grande guerreiro, quando você pensa nisso, você não pensa em alguém com um estilingue ou qualquer outro tipo de arma à distância. Você pensa em alguém usando realmente uma arma, né? Com uma lâmina, talvez, né? E que arma poderia ser essa? Eu acho que espadachim no bando, a gente já tem o Zoro, a gente já tem um outro estilo de luta com espada que é o do Brook. Eu acho que poderíamos ter aí uma arma diferente, que a gente não chegou a ver, até mesmo próprio em One Piece, né? Que é o próprio martelo do Usopp. Ele se gabou tanto desse martelo, usou ele algumas vezes em algumas lutas, contra, por exemplo, a topeira lá em Alabasta, fingindo ele ser um martelo de 1000 toneladas, e na verdade não era, e ali ele vence um pouquinho no psicológico. Mas imaginamos que ele realmente consiga levantar um martelo desse, imaginamos que ele consiga criar um martelo desses, ou que até mesmo ele consiga ganhar um martelo desses de alguém, né? Obviamente, se a gente for pensar em algumas mitologias, aí a gente lembra do Mjolnir, que é o martelo de Thor, né? Infelizmente, essa parte não faria tanto sentido porque, né, Thor e Loki, todos esses, historicamente, têm uma rixa com os gigantes, tanto que o Ragnarok é a queima da árvore sagrada e a renovação do mundo com a destruição dos deuses, né? Então, pode ser que o Oda queira trabalhar um pouco disso em Elbaf, tratando de algumas questões, como, por exemplo, tem relação isso com, por exemplo, os dragões celestiais, né? Talvez ele mude essa questão para um outro ponto de vista, né? E se realmente for acontecer o Ragnarok, até faz bastante sentido. A gente sabe que existe uma árvore muito sagrada lá embaixo, né? Lá no fundo do mar, a árvore que ilumina a Ilha dos Homem-Peixe, né? Onde por algum motivo a luz chega, né? E a gente tem supostamente uma árvore também em Elbaf. Quando a gente vê uma imagem bem curta de Elbaf, a gente consegue enxergar uma árvore.
não dá pra saber certeza se é essa árvore, mas é interessante. Porque é um detalhe que é pouco comentado, pelo menos eu vejo pouca gente comentando, e ele pode ser, tipo, bastante explorado para esse tipo de teoria, assim, porque existem alguns contos sobre isso e o Oda adora esse tipo de coisa, né? Que dá espaço para diversas interpretações diferentes. Curiosamente, algumas relações que existem nesse caso é a do Luffy, por exemplo, com todos os outros, né, povos, assim, que ele acaba se identificando um pouco. Por exemplo, agora em Wano ele quer libertar, né, todos os cidadãos de Wano das mãos do Kaido, né, que acaba fazendo eles passarem fome. E o Usopp tem um pouco disso também, né, que ele libertou os Tontata, apesar de ter ficado um pouco com medo, ele conseguiu fazer isso. E aí, isso acontecendo com os gigantes seria um pouco icônico, não só para ele, mas também para o personagem que ele representa no passado. Noland, que era um personagem, né, muito importante para a história, que tem diversas referências, assim, e ele supostamente seria o antepassado de Usopp. Então a gente vê que realmente ele tem uma conexão com os escravos, né, com as pessoas que ele pode libertar, e que isso poderia acontecer em Elbaf. Um caso curioso é que a Shirley vê o Luffy queimando a árvore, né, e toda a cidade dos Homem-Peixe. Será que o Usopp poderia ser o mesmo caso para o Lar dos Gigantes? Talvez eu tenha ido um pouco longe demais nessa aí, porque eu acho que os gigantes não aceitariam tão bem isso, né? Mas eu acho curioso a quantidade de coisa parecida, né, relacionada, que a gente pode tirar simplesmente de dois personagens que estão lado a lado com relação ao futuro de One Piece. Curiosamente, né, essas chamas que seriam causa da destruição de Elbaf, da destruição da Ilha dos Homem-Peixe, ela pode ser bastante relacionada com o amanhecer, né? E com o próprio Ragnarok, né? O mundo seria destruído pelas chamas no Ragnarok. E limparia os deuses, dando aí um tempo de paz e ordem no universo, né? No caso da mitologia. E isso pode ser aplicado ao One Piece, né? Quando a gente tem a derrota do governo mundial e os dragões celestiais caindo, né, a gente vê que ali está sendo uma limpa, principalmente daqueles que querem apagar a história para, né, ela nunca se repetir e não chegar ninguém a ser o próximo Joy Boy. Então isso pode ser algo relacionado a isso. A limpa que o Ragnarok, o suposto Ragnarok, faria com esses dragões celestiais, acabaria queimando essas cidades, mas que seria a chama da revolução e o amanhecer de One Piece. Eu não quero falar que o Usopp realmente vai ter, por exemplo, uma arma que é um martelo, mas eu acho que seria a que mais combina pro estilo dele, e não seria algo como se ele fosse usar isso de maneira constante, como se fosse o modo de luta, o estilo de luta dele é sempre aquele martelo. Não, a gente sabe que o Usopp é o suporte, ele é o estrategista, ele não quer esse tipo de luta. Então algo como o martelo que possui propriedades especiais, né? Eu não vou tentar entender isso aqui porque o One Piece escolhe. O Oda usa a criatividade dele lá. Eu tô aqui pra tentar trazer algo que faça sentido. E isso na minha cabeça, eu fui juntando uns pontos aqui, tentando fazer a coisa mais encaixada possível. Infelizmente, o Elbaf não é algo que a gente tem muita informação. Quem sabe no próximo vídeo eu possa tentar tirar mais informações sobre isso e tentar achar algo que faça mais sentido ainda. Mas eu deixo vocês comentarem aí o que vocês acham, se vocês acham que o Usopp realmente vai usar uma outra arma, se ele vai ganhar hack do armamento, hack do rei, o que vocês quiserem, vocês têm a liberdade para comentar, lembrando sempre com respeito. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreve nesse canal, que você me ajuda muito. A gente acabou de bater a marca aí de 1000 inscritos, então vocês me deixaram muito feliz, de verdade. Então eu conto com vocês para esse número continuar crescendo, e eu sempre vou continuar tentando trazer vídeos com qualidade. Valeu, falou, e eu fui!